Pessoal, tudo bem? E aí, estudando muitas videoaulas. Então hoje vamos dar continuidade à videoaula passada, né? Onde nós estávamos fazendo exercício de calorimetria e hoje ficou para trabalhar equilíbrio térmico e depois calor latente, ok? Então nossa aula de hoje falar sobre equilíbrio térmico, ó. Então o que é o equilíbrio térmico? Lembra lá da nossa primeira aula, comecinho de física térmica, onde eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes. Quando eu aproximo esses dois corpos, ocorre troca de calor. Aquele corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura, e aí o corpo de menor temperatura absorve esse calor, certo? Até que depois de um determinado tempo cessa o calor, porque eles estão com a mesma temperatura. Então esse é o equilíbrio térmico. Então isso está acontecendo aqui, ó. E aí a gente chama isso de princípio zero da termodinâmica, ó. Então o que é o princípio zero da termodinâmica? A quantidade de calor cedido por um corpo é igual à quantidade de calor absorvido pelo corpo. Quem cede calor, quantidade de calor negativo. Quem absorve, quantidade de calor positivo. De modo que a soma dessas duas quantidades de calor, quantidade de calor cedido por um corpo mais a quantidade de calor absorvido pelo outro, é igual a zero. Por quê? Todo calor cedido por um é absorvido pelo outro. Então, um é negativo, outro é positivo. Se um é menos 10, outro é mais 10, somou dá zero. Então, princípio zero da termodinâmica. Quando tem um equilíbrio térmico, né, a soma das quantidades de calor soma igual a zero, certo? Então, vamos ao exercício número 3, que eu não resolvi na aula passada, né, vamos resolver hoje, né? No exercício 3, nós temos lá o enunciado: um bloco de ferro de 500 gramas de massa a 110 graus é colocado em contato com 200 gramas de água que está a uma temperatura de 10 graus Celsius, dentro de um calorímetro ideal. Qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Então, pessoal, vamos ver a ideia de calorímetro. A gente tem aí uma região totalmente fechada. Seria um calorímetro térmico que não troca calor com o meio ambiente, tá? Só tem que trocar de calor entre os dois elementos que tem aqui dentro. Então a gente tem a água, certo? Essa água, são 200 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius, ó. Então essa água está dentro do calorímetro. E aí depois eu venho com um pedaço de ferro, uma barra de ferro lá qualquer, e coloco aqui dentro, ó. Então esse aqui é o ferro e a água, ó, H2O. Então, pessoal, eu fiz aqui um quadrinho para mostrar essa situação aqui do calorímetro ideal, ó. Eu tenho aqui a primeira coluna de ferro, segunda coluna água. Massa de ferro, 500 gramas. Temperatura inicial do ferro, 110 graus Celsius. A temperatura final, que a gente chama de a temperatura de equilíbrio térmico. E aqui são os calores específicos do ferro e da água. Aqui eu tenho 200 gramas de água, 10 graus Celsius. Tá? E a temperatura final. Então, lembrando aqui, ó, que a quantidade de calor cedido pelo ferro, porque o ferro está a 110 graus, quando é colocado em contato com a água 10, esse ferro vai ceder calor e a água vai absorver esse calor. Então, ó, calor cedido é negativo, igual a quantidade de calor absorvido pela água. Então, todo calor cedido pelo ferro é absorvido pela água. Então, o que vai acontecer? Vai ter um equilíbrio térmico aqui, ó, entre 110, porque se o ferro vai ceder calor, ele vai diminuir a temperatura. Se a água vai receber esse calor, absorver esse calor, vai aumentar a sua temperatura, ok? Então, aplicando aí o princípio zero da termodinâmica, a quantidade de calor cedido pelo ferro mais a quantidade de calor absorvido pela água igual a zero. Lembrando lá, ó, fórmula, relação fundamental da calorimetria, ó, macete, massa vezes o calor específico e variação de temperatura. Então eu vou juntar essa relaçãozinha aqui, ó, substituindo, ó. Então eu tenho massa do ferro, calor específico do ferro. Aí, ó, ΔT, que é a variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ó, temperatura final do ferro menos a temperatura inicial 110. Mais, agora aqui, ó, calor absorvido pela água.
Então são 200 gramas de água, calor específico da água 1, temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial da água, ok? Então, ó, essa temperatura inicial do ferro vai baixar e a temperatura da água vai aumentar. Fazendo continhas, 500 vezes 0,1 vai dar 50. 50 vezes a temperatura final, aplicando aqui a propriedade distributiva, né, vai multiplicar. Então vai dar 50 vezes a temperatura final, menos 50 vezes menos 110, 5.500. Fazendo a mesma coisa aqui, ó, 200 vezes 1 vai dar 200, vezes TF, 200 TF. 200 vezes menos 10, menos 2.000. Juntando aqui, ó, 200 TF com 50 TF, temos 250 TF. 5.000, menos 5.500 com menos 2.000 vai dar menos 7.500. Troca de lado, mais 7.500. Dividindo, então aquilo que eu falei, ó. Temperatura de equilíbrio térmico ficou em 30 graus. O ferro baixou sua temperatura para 30 e a água aumentou sua temperatura para 30. Então, pessoal, quando a gente põe no calorímetro ideal, onde só tem troca de calor entre as duas substâncias, não troca calor com o meio externo, eu aplico o princípio zero da termodinâmica, tá? E aí substitui, observando que não houve troca de estado físico, né, nenhuma das duas. Então, temperatura de 30 graus Celsius. Agora, pessoal, vamos ao próximo exercício. Pessoal, trabalhando aí o exercício 7, temos lá, ó, coloca-se dentro de um calorímetro ideal 800 gramas de água a 10 graus Celsius, um pequeno bloco de ferro de 400 gramas a 150 graus Celsius. Aí ele quer saber a temperatura aproximada de equilíbrio térmico. Então, ó, a exemplo do exercício anterior, montei aqui o quadrinho, né? Onde novamente temos ferro e água, tá? Então temos 400 gramas de água a 150 graus Celsius, temos aqui 800 gramas de água a 10 graus Celsius, né? E ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico, né? Então o que acontece aqui, ó? O ferro, que está a uma temperatura de 150 graus, ele vai ceder calor para a água, que está a uma temperatura de 10 graus. Então a temperatura de equilíbrio térmico vai estar aqui, ó, entre os 150 e os 10 graus, ok? E aí fazendo o mesmo raciocínio do exercício anterior, aplicando o princípio zero da termodinâmica, ó, onde a soma das quantidades de calor cedido e absorvido é igual a zero. Ó. Então o que acontece? O ferro, 150 graus Celsius, ele vai ceder calor para a água que está a 10 graus. Então essa água vai absorver. Então, ó, novamente mostrando aqui a formulinha da calorimetria, né? O macete, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então temos, ó, do ferro, 400 gramas de ferro, calor específico do ferro nesse exercício 0,11, e aí temperatura final menos 150, que é a variação de temperatura. Então, ó, temperatura final menos 150, mais, agora da água, ó, são 800 gramas de água, calor específico da água 1, e a variação de temperatura, temperatura final, que a gente quer saber, ó, menos a temperatura inicial da água, igual a zero. E aí montou essa equação toda aqui, agora é só resolver, chegar ao resultado. Então, multiplicando aqui, ó, 400 vezes 0,11 vai dar 44. 44 vezes TF, 44 TF, ó, menos 44 vezes menos 150 vai dar menos 6.600. 800 vezes 1, 800 TF, menos 800 vezes menos 10, menos 8.000. Juntando 44 TF com mais 800 TF, vai dar 844 TF. Somando menos 6.600 com menos 8.000, vai dar menos 14.600. Troca de membro, mais 14.600. Fazendo essa divisão aí, vai dar 17,298. Aproximadamente 17,3 graus Celsius. Então, resposta correta, letra B de bola, ok? Então, pessoal, vamos agora ao próximo exercício, tá? Tem mais umzinho aí pra gente trabalhar. Vamos lá, pessoal. Fazer mais um exercício aí, o exercício de número 10. Temos aí, ó, um cozinheiro coloca 1 litro de água gelada a temperatura de 0 graus Celsius. Então, vou ter aqui, ó, água gelada, 1 litro, 0 graus Celsius.
em uma panela que contém água a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então botei aqui, ó, água gelada, 0 graus, água quente, 80 graus. Muito bem, a temperatura final da mistura, então misturou os dois, temperatura final de equilíbrio térmico, ó, 60. Então aqui ele já deu, né, o equilíbrio térmico. Muito bem, a quantidade de água quente que havia na panela, então ele quer saber, ó, essa quantidade de água quente aqui, ó, da panela, tá? Lembrando que aí depois a gente tem que transformar em litros, e aí lembrando que 1 litro é igual a 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas, eu vou achar aqui a resposta em gramas, dividir por 1000 para transformar em litros, ok? Muito bem, ele quer saber a quantidade de água quente que entrou na mistura, sem que houvesse mudança de estado físico. Então, pessoal, não tem calor latente, né? Então, agora a gente vai trabalhar aí, novamente, ó, a mesma jogada. Ó. Então, a água gelada mais água quente igual a 0, certo? Então, vamos usar aí a formulinha da calorimetria. Então, vou começar aqui com água gelada, ó. Nós temos aqui 1000 gramas, que é 1 litro que já foi transformado em gramas, vezes calor específico da água, lembrando que os dois são água, então tem o mesmo calor específico, vezes a variação de temperatura. Ó, nós já temos aqui essa variação de temperatura, ó, temperatura final 60, menos a temperatura inicial 0, ó, mais, aí a mesma jogada agora com a água quente, ó, a gente quer saber qual é a quantidade de água, calor específico 1, temperatura final, ó, 60 menos 80. Isso igual a 0. Ok? Então agora é só fazer conta. 1000 vezes 1. Ah não, antes disso, vamos fazer a variação de temperatura. 60. Então 1000 vezes 60 vai dar 60.000. Mais essa variação de temperatura aqui, ó, menos 20. Então, M vezes 1 vai dar M, vezes menos 20, menos 20M, ó, igual a 0. E aí, trocando de membro, multiplicando por menos 1, é igual a 6.000 M, 6.000 divididos por 20. Então, simplificando aqui, ó, dividindo 600, opa, tá faltando um zerinho aqui, 6.000, não é 60.000, 6.000 divididos por 2 vai dar 3.000 gramas, dividindo por 1000, que vai passar para o quilograma, então vamos dar 3 litros. E aí isto vai corresponder à letra B de bola. Ok, pessoal? Então, isso daí é a parte de equilíbrio térmico. Pessoal, vamos lá, para encerrar a aula de hoje, né? Então, temos aqui, ó, calor latente. E aí, representação QL, que é de latente. E aí, o que é o calor latente? Calor latente é aquela quantidade de calor que uma substância absorve, e aí essa quantidade de calor é tão intensa que ela é capaz de mudar seu estado físico. Então, ó, quantidade de calor capaz de mudar o estado físico de uma substância a temperatura constante. Então, durante a mudança de estado físico, né, essa temperatura fica constante. Ela fica a mesma temperatura, vai até mudar de estado. Então, aqui eu tenho a formulinha. Calor latente é igual a massa da substância vezes o calor latente específico de cada substância. Aí eu aqui estou trabalhando um exemplo com água, tá? Então LF, calor de fusão, né, da água, e de vaporização, ok? Então calor de fusão da água, 80 calorias por grama, e de vaporização, 540 calorias por grama. Quando é o processo inverso de solidificação, então esse calor fica menos 80
E quando eu tenho vapor e vira água, né? Com aquele vapor que sai da panela e vira chuvinha, então menos 440 calorias. Então, quando a substância absorve calor, calor latente positivo. Quando ela cede calor latente negativo. E aí aqui eu fiz uma representação, que é chamada de curva de aquecimento da água, apesar de estar escrito curva, mas não tem nenhuma curva, né? Depois a gente vê lá por que é chamado de curva no outro diagrama. Então o que acontece aqui? Ó? Eu peguei aqui uma situação de água, tá? Desde a fase sólida, que é gelo, até chegar a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Porque a gente sabe que a água muda de estado a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius, não é isso? Então aqui eu tenho gelo, ó. Então, conforme ele vai perdendo temperatura, ele vai cedendo calor, né? Cedendo calor não, ele vai absorvendo calor, a temperatura vai subindo, ó. Quando chegar a 0, aí ó, fica constante a temperatura. Então quando essa temperatura é constante, é porque esse gelo está virando água. Então ele está fundindo, ó. Então fusão do gelo. Então aqui é calor latente de fusão do gelo, ó. Temperatura constante. Aí vamos lá. Essa quantidade já no estado líquido continua recebendo calor, ó, água. Então essa temperatura vai aumentando de 0 até, ó, quando chega a 100 graus Celsius, a gente sabe que a água começa a ferver, não é isso? Então é o ponto de vaporização da água, de ebulição da água. Então você observa novamente, ó, que a temperatura fica constante, enquanto que essa água absorve calor, essa quantidade de calor aqui, ó, e aí ela vira vapor e aumenta a temperatura e vaporiza, né? Isso sempre é uma pressão normal, tá, pessoal? Então isso é o calor latente, tá? Então nossa próxima videoaula, a gente vai montar aí alguns exercícios trabalhando esse calor latente. Valeu, galera!